Olha, depois de dias aí com uma série de decisões polêmicas, a gente recebe agora aqui no RN Opinião o jurista Ives Granda Martins. Reconhecido como um dos mais atuantes e competentes representantes do direito brasileiro, o professor Ives Granda vai nos ajudar a entender um pouquinho a legalidade e a pertinência das medidas adotadas ao longo dessa semana, principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes, né, Mark? É isso. Boa tarde, professor. Obrigado pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Eu começo perguntando ao senhor sobre essa decisão de afastar o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha. O senhor considera que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes foi acertada? Boa tarde. Não vai, tudo bem? De rigor, nós estamos aí com correntes doutrinárias diversas na questão dessa suspensão. Teoricamente, o ministro Alexandre de Moraes, ele, sem ter sido provocado pela Procuradoria-Geral da República ou pela Polícia Federal, qualquer órgão, tomou a decisão de suspender o governador, quando inclusive a Constituição faz menção que é o Superior Tribunal de Justiça que teria competência. Eu, pessoalmente, tenho uma corrente doutrinária diferente do ministro Alexandre de Moraes. A minha corrente é a clássica de que o poder judiciário só pode ser provocado, mas não é um poder político, não tem que ter uma interferência política, e entendo que tem que ficar jungido, não pode ter essa iniciativas de fazer pesquisas de entrada, seria do Ministério Público provocando, e teria que começar pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas, entretanto, há uma nova corrente doutrinária em que o Supremo Tribunal Federal, nos últimos tempos, ele tem tomado posições de natureza política. É a corrente consequencialista, que entende que o Supremo pode interpretar princípios gerais, que permite muitas vezes teses opostas com o mesmo princípio, e muitas vezes superar, inclusive, a legislação infraconstitucional na interpretação dos princípios e aplicar eles mesmos a interpretação daquele princípio geral. É uma corrente chamada consequencialista do direito, neoconstitucionalista, que não é a minha, mas que eu respeito, e dentro da corrente dele, ele que tem o poder, e foi a sua própria posição confirmada pelo plenário da Suprema Corte, passou a valer a minha uma interpretação apenas de um professor de direito que diverge. Eu entenderia que caberia ao STJ, teria que ser provocado, e ao mesmo tempo teria que ter provas maiores, porque, de rigor, a BIM, quando alertou o governo federal, não alertou o Distrito Federal, e alertou no sábado que isso poderia haver. O governo federal poderia ter tomado as posições de defesa do Congresso Nacional, do Supremo, do Palácio do Planalto, desde sábado, porque sabia que estava havendo uma movimentação. Por exemplo, em São Paulo, o secretário da Justiça, secretário da Segurança Nacional, não permitiu que houvesse problemas nas estradas, colocou no domingo contingentes, etc., garantindo, portanto, a ordem dentro do Estado. Acho que o governo federal poderia ter feito isso, porque teria evitado todos esses problemas que nós estamos passando, porque teve a informação no sábado de que haveria essa movimentação, que essa movimentação pretendia atingir os três poderes. Enfim, eu acho que o governo federal é mais responsável do Distrito Federal, que o governador, mas, enfim, a minha interpretação é uma interpretação apenas de professor, e quem tem o comando é o Supremo, e a decisão do ministro, apesar de ter sido original, porque ele mesmo tomou a decisão sem ser provocada por ninguém, foi referendada pelo plenário. Doutor, boa tarde para o senhor. Eduardo Escola falando aqui. Em algumas entrevistas recentes, o senhor deu a declaração de que o STF precisa ou tem que trabalhar para resgatar novamente o respeito da nação brasileira, né? Porque tem muita gente torcendo o nariz quando ouve essas três letrinhas, STF, em qualquer assunto. E aí, o caminho, ou pelo menos o questionamento que eu tenho a fazer para o senhor é o seguinte: existe um caminho para o STF voltar
a conquistar, ou pelo menos reconquistar o brasileiro que torce o nariz hoje quando ouve falar qualquer notícia sobre o Supremo? Veja o seguinte, o primeiro aspecto que eu quero considerar é o seguinte, os ministros do Supremo Tribunal Federal, todos eles são competentes juristas. São juristas que entendem o direito, conhecem o direito e são, enfim, não estão lá por acidente. São conhecedores de direito. O que ocorre é o seguinte, o fato de o Supremo Tribunal Federal ter se transformado também num poder político, teve interferência nas eleições, quando proibiu as redes conservadoras nas últimas 2 semanas, muitas vezes de publicar, censurou. Por outro lado, mesmo o próprio resgate da candidatura do presidente Lula, com aquelas 3 decisões do ministro Fachin em relação ao foro do ministro Gilmar Mendes em relação à suspeição com outros argumentos também que ele apresentou, e do ministro Lewandowski da não utilização das provas, evidentemente garantiu o presidente Lula concorrer sem nenhum problema da chamada ficha limpa. Por outro lado, quer dizer, o que vai dizer uma atuação cada vez mais política nessa corrente consequencialista do direito, em que o Supremo pode, à luz de princípios gerais, interpretar o princípio desde que seja provocado para dar uma solução àquela provocação. O certo é que foi provocado, teve essa atuação política, e a atuação política gerou, evidentemente, essa crítica do povo. Quando o Supremo era apenas, e era muito, um tribunal exclusivamente jurídico, provocado, sem interferência no processo político, quer dizer, naquele momento, o povo respeitava muito, que era uma espécie de resguardo final da nação. Os ministros de antes, como os ministros atuais, são muito respeitáveis. Só que a adoção de uma corrente consequencialista que implica numa atuação política levou, evidentemente, aqueles que não são favoráveis às decisões a tomarem realmente posição, entendendo que houve interferência política. E essa é a razão pela qual, hoje, o Supremo tem os que o admiram e tem aqueles que, evidentemente, saíram vitoriosos nessa discussão, e aqueles que se sentiram lesados e que já não respeitam os ministros do Supremo, como no passado, nada obstante a qualidade e a idoneidade de cada um deles. Então, hoje, a forma que eu sempre desejei, tenho dito, tenho apresentado, o que era o meu sonho, é que ele voltasse a ser um Supremo igual, porque eles têm competência para isso, igual do tempo de Moreira Alves, de Oscar Correia, de o Galotti, do Ilmar Galvão, do Sidney Sanches, em que, efetivamente, nós temos um Supremo que era apenas, e muito, poder judiciário sem interferência no processo político. Hoje não interfere diretamente no processo político e, evidentemente, sofre as mesmas críticas que o Poder Legislativo, o Executivo sofrem, que são os poderes políticos por excelência. Ives Gandra Martins, professor, advogado, jurista, escritor. Doutor, eu quero continuar nesse assunto e fazer uma provocação ao senhor agora. O senhor falou que existem as correntes, fez a explicação técnica do que pensa cada corrente, mas a minha preocupação é a seguinte: nós temos a lei, né, doutor? E, por exemplo, a lei prevê que um juiz, né, um magistrado, um ministro do Supremo tem que ser provocado para fazer certas coisas. Esse neoconstitucionalismo, ele está de acordo com a legislação que está posta? Na minha opinião, como eu disse, eu sou da corrente clássica do constitucionalismo, eu entendo que não. Basta dizer, por exemplo, nós temos, vou dar um exemplo, o inquérito do fake news. O Procurador-Geral da República mandou arquivar. Pelo artigo 129 da Constituição, quem pode dar início à ação penal é competência privativa do Ministério Público. Se a competência privativa do Ministério Público, ele pede o arquivamento, tem que ser arquivado. O Supremo teria que arquivar. O ministro Alexandre de Moraes entendeu, entretanto, que
que a matéria para continuar e continua independente do pedido da Procuradoria-Geral da República. Ora, se é a Procuradoria-Geral da República que tem o direito de iniciar a ação penal, é evidente que, sendo privativa, não é do Supremo Tribunal Federal. O Supremo interpreta como um regimento interno de que se poderia, enfim, utilizar o direito de prender pessoas dentro do tribunal, e o ministro Luiz Roberto Barroso interpreta que hoje, com a internet, pode se pegar em qualquer lugar, o que vale dizer no Brasil inteiro, não só dentro do prédio do Supremo. É um regimento interno feito pelos próprios ministros e a Constituição é deixada de lado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu participei de audiências públicas a convite dos constituintes em 87 e 88. Até hoje, o relator do constituinte é meu conselheiro no Conselho Superior de Direito da FEComércio, eu sou conselheiro dele no Conselho dos Notáveis da Confederação Nacional do Comércio, em que ele preside. E ele também entende que a corrente clássica do constitucionalismo exigiria que todos ficassem naqueles limites colocados na Constituição. Agora, nós temos uma nova corrente, aquilo que Hart, um filósofo inglês, escreveu um livro famoso, O Conceito do Direito, ele dizia: direito é aquilo que a Suprema Corte diz que é. E nós temos no Brasil um direito sendo aquele, como dizia Hart, que a Suprema Corte diz que é. O presidente do ministro Alexandre de Moraes, que tem belíssimos comentários da Constituição, ele, sem nenhuma provocação, suspendeu um governador, matéria de governo do Superior Tribunal de Justiça, e tem muitas vezes tomado decisões ele mesmo, independente de provocação, o que representa uma corrente que não é a minha, e que não foi, a meu ver, que participei. Os senhores estão vendo atrás da minha poltrona diversos livros azuis. Aqueles 15 volumes foram os comentários que eu e Celso Bastos fizemos à Constituição do Brasil durante 10 anos, depois de 88 até 98. Depois o Celso faleceu e nós não continuamos, evidentemente não encontrei um parceiro para continuar os comentários e paramos em 98. Nós vivemos aquele momento. O Supremo, que o Constituinte desejou, isso eu posso dizer com tranquilidade, que estive lá, estava lá, era um Supremo em que era um poder exclusivamente de interpretação da lei, sem nenhuma interferência política nos outros poderes. Mas a nova corrente que predomina, e eles são intérpretes da Constituição, aqueles que estão atuando. Tem uma divergência, o que também tem que ser considerado o seguinte, não é? Eu leciono em universidade desde 1964. E as minhas interpretações são aquelas, enfim, que estudei, escrevi, enquanto que 4 dos ministros que lá estão, quando eu fiz a minha primeira sustentação oral na Suprema Corte, não tinham sequer nascido. O que vale dizer, eles representam uma nova geração de pensamento do direito. Já tenho a sensação que, para mim, com a competência que eles têm, se voltassem a ser o que era o Supremo, Moreira Alves, até 2002, faria um bem extraordinário ao país. Competência tem. E daí nós teríamos 3 poderes harmônicos, independentes, sem invasões de competências. Professor Ives Gandra Martins. Professor, me permita continuar nesse assunto. O senhor falou ali das provocações, a necessidade de provocar o judiciário, que é o que diz a regra clássica, pelo menos como o senhor bem explicou até agora. Mas eu queria colocar um outro ponto agora, é sobre provocações que vêm do Congresso Nacional, mais especificamente por partidos, que às vezes são muito pequenos, tem 2 ou 3 parlamentares apenas, ou por representantes do parlamento que perderam no debate dentro do Congresso e aí vão reclamar no Supremo, como se diz no popular, vão tentar o tapetão depois de perder na regra do jogo. Esse tipo de petição, doutor, ele não deforma o sistema democrático, já que o Congresso soberanamente vota através de seus representantes eleitos e aí o Judiciário muitas vezes anula essas votações? Isso é o que eu tenho também contestado, aliás, no curso de todos esses anos. Porque
Se nós mantivéssemos o que, a meu ver, os constituintes desejaram, harmonia e independência de poderes, com exaustiva definição de competências de cada poder, o legislativo do 44 ao 69, o executivo do 76 ao 91, o judiciário do 92 ao 126, quer dizer, nós teríamos, evidente, harmonia e independência. Agora, quando um partido político perde na casa que é a representativa do povo, a mais representativa que é o Congresso Nacional, o Congresso tem situação e oposição lá, perdendo lá a votação, recorre, o Supremo parte do princípio, eu vou pegar um princípio geral, e esse princípio geral eu vou interpretar como eu entendo que deva ser interpretado, e não como o princípio geral foi interpretado pelos legisladores. A partir daí, a legislação infraconstitucional perde muito do sentido e passa a ser interpretado aquilo que diz, eu temos que aceitar o pedido e vamos interpretar. Eu vou dar um exemplo do que representa um princípio geral. Eu vou pegar, por exemplo, a expressão aborto. Pelo aborto, eu posso defender a dignidade da pessoa humana, da mulher que quer abortar, sobre o problema de que é um direito dela, e daquelas que não querem abortar, sobre o direito de que é um direito de vida do nascituro, que é um homicídio uterino é proibido. O que vale dizer, se eu pego um princípio geral, que é sempre genérico, e que pode comportar diversas interpretações, e aquela interpretação que teria que ser a mais adequada, é aquela que o povo quer, através dos representantes do povo, dos 150 milhões de eleitores que elegem o Congresso Nacional, e vai para o Supremo Tribunal Federal, eleito por um homem só, que é o presidente da República, e aí os ministros da Suprema Corte decidem o seguinte, na minha visão desse princípio geral, a interpretação que tem que se dar é essa, esquecendo qual foi aquela que representou a explicitação do princípio geral pela maioria da população, é evidente que nós passamos a ter uma interferência, e isso traz uma insegurança jurídica muito grande. E é isto que, a meu ver, tem provocado esse mal-estar na relação entre os poderes e, ao mesmo tempo, essa dificuldade dos ministros, conforme o local ou o ambiente em que eles vão, ou são extremamente elogiados por terem aderido a uma determinada corrente minoritária dentro do Congresso, ou então eles são hostilizados, como aconteceu, e nós vemos aí, repetidas vezes na televisão, por aqueles que, evidentemente, acharam que eles interferiram no processo e não deveriam interferir. Então, hoje, o grande dilema é como fazer voltar o Supremo Tribunal Federal àquilo que os constituintes desejaram em 88, que eu estou convencido que eu vivi aquilo. Conversava com Ulisses Guimarães, Bernardo Cabral toda semana. Nós fiz propostas, artigos da Constituição no campo tributário, e foram sugestões de redação minha. O que vale dizer, em outras palavras, eu vivi aquele momento que a esmagadora maioria dos ministros não viveram. Então, eles estão interpretando, mediante a corrente doutrinária, que não é só, infelizmente, aqui no Brasil, mas há diversos países em que se discute essa interpretação de que a Suprema Corte, o Poder Judiciário, tem que pegar os princípios gerais, que tem que prevalecer, independente da legislação infraconstitucional, e temos digamos, a desarmonia entre os poderes e a independência relativizada. Agora, se voltássemos a ser o que era o Supremo do passado, todos eles exerceriam excepcionalmente bem, porque são todos competentes. Mas a impressão que eu tenho é que eles não querem voltar. Eles assumiram um papel, hoje tem uma importância política grande, hoje o Supremo Tribunal Federal é o mais importante poder da República, mais do que do presidente e do que dos senadores, deputados, porque na prática é o único que pode definir com a interpretação. Cada um, o que é a lei naquele momento, aquilo que o Hart dizia, o direito é aquilo que a Suprema Corte diz que é, no The Concept of Law, no seu famoso e clássico livro da concepção do direito, e nós vamos ter que conviver com isso, procurando ver
se chegamos ao meio termo entre as correntes clássicas que eu defendo e os mais antigos constitucionalistas e os novos constitucionalistas que estão defendendo uma corrente de atuação mais ativa, mais política da Suprema Corte, que, a meu ver, de velho professor, trazem tranquilidade para não só a democracia, a insegurança jurídica, e é uma visão pessoal minha, que aos 87 anos, já à porta da eternidade, eu não vou ver as modificações futuras que poderão ocorrer na interpretação do direito por todos eles que estão aí. Professor, vamos continuar aí falando então sobre essa semana movimentada, né, principalmente em função das decisões ou dos atos do ministro Alexandre de Moraes, que ele também, além do pedido de prisão do Ibanez, teve o pedido de prisão do ex-secretário de Segurança Pública, o Anderson Torres, autorizou busca e apreensão na residência dele. E aí a gente queria saber do senhor, a avaliação do senhor, se realmente com esse documento, né, com essa minuta encontrada na casa do Anderson Torres, muito tem se falado que é uma tentativa de golpe. Na opinião do senhor, houve, ou pelo menos há indícios de uma tentativa de golpe com esse documento encontrado na casa do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça? Veja o seguinte, eu falo como professor de Direito, não vejo nenhuma tentativa de golpe. O que nós temos é um documento, não é um documento, é uma minuta, não assinada por ninguém, de alguém que, ou ele, Anderson Reis, alguém levou para ele e ele não aceitou, que sugere um instrumento que está na Constituição, que é o de Estado de Defesa. O que está naquele minuta não justificaria nunca o Estado de Defesa. Tanto é verdade que o governo Bolsonaro não adotou o Estado de Defesa. Pode ter sido escrito, levado para o Anderson. O Anderson disse, não sei qual é a resposta que ele vai dar, isso não é possível. Pode ter sido levado para o presidente da República, ele consultou os assessores, não é possível. Mas vamos admitir, só por hipótese, que houvesse a decretação do Estado de Defesa. O que diz a Constituição? Que teria que, em 24 horas, levar para o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, por maioria absoluta, teria que concordar ou não. Se o Congresso concordasse, se aplicaria o Estado de Defesa. Se o Congresso não concordasse, cessaria o Estado de Defesa, sem nenhuma outra consequência. O que vai dizer, como é que se pode considerar que houve uma tentativa de golpe por uma minuta não assinada, não aceita, não apresentada no governo, e que, se fosse assinada, teria que ter o aval do Congresso Nacional? Nós estamos vivendo com imaginação excessiva de todos que estão que interpretar o direito. Eu não sei o que vai dizer, eu não sei como é que ocorreu, como é que esse papel está lá, mas quantas vezes um advogado está examinando, eu quero interpretar a lei dessa forma, e um outro diz, olha, não pode. Quando o Supremo Tribunal, por 6-5, decide que uma determinada interpretação tem que ser aplicada a todo o país, 5 dos 6 ministros não concordaram. O que vale dizer, 5 foram contra aquela decisão que obriga o país inteiro, e são ministros. Ora, um papel que, se fosse assinado, teria que ser submetido em 24 horas para o Congresso, e só por maioria absoluta o Congresso teria, e que não foi assinado porque o conteúdo daquele papel era absolutamente impossível de se caracterizar Estado de Defesa, conturbação no Tribunal Superior Eleitoral. Qual é o artigo 136? Na Justiça não há nenhuma possibilidade de aplicação em Estado de Defesa ou Estado de Sítio. Então, o que eu compreendo é o seguinte, pega-se um papel, e hoje o que eu vejo nos jornais, né, é um negócio
com uma imaginação que até o Spielberg deveria ficar impressionado com a imaginação dos intérpretes que temos aqui no Brasil. Um papel de um Estado que não valeria se o presidente assinasse, senão por 24 horas, e que sem o Congresso não valeria nada, e que se o Congresso tivesse não aceito, e que não aceitaria, evidentemente, também o próprio presidente não aceitou, é tanto que não assinou, se é que foi levado ao presidente, e que não teria maior consequência senão de cessar. O que a Constituição diz é o seguinte: se o Congresso não valorizar, cesse imediatamente os efeitos do Estado. Então, os senhores percebem o seguinte: primeiro, absurdo do que se colocou na minuta. Segundo, nenhuma assinatura. Terceiro, nem o ministro da Justiça, nem o presidente assinaram. Quarto, se por hipótese absurda, se argumentando pelo absurdo tivesse assinado, em 24 horas teria sido derrubado pelo Congresso Nacional, pelo forte objeto. Agora, só mesmo Spielberg, que agora voltou de novo, com um novo filme agora, a ser lembrado por todo mundo, é que tem uma imaginação tão fértil como todos aqueles que hoje estão interpretando isto é um golpe. Não seria um golpe porque está na lei, o Estado de Defesa. O que não haveria era a possibilidade para o fato colocado como motivo de Estado de Defesa levar esse documento à frente. Era um papel, nem é documento, uma minuta, tão sem sentido, tão sem substância, tão sem motivação, que era um papel que estava, segundo o que eu li nos jornais, para ser deletado, e que não teve assinatura de ninguém, nem do ministro, nem do presidente, e estou convencido de que eles não assinariam pelo absurdo do que estava escrito nessa minuta. É isso, professor. Até complementar isso, o papel estava na lata do lixo, segundo o relato do próprio ministro, que ia destruí-lo. Agora, professor, para terminar, infelizmente o tempo é muito curto, mas rapidamente, professor, para a gente fechar essa aula que o senhor deu aqui para a gente, pelo que eu entendi, essa nova corrente, que o senhor fez algumas críticas aí, se aproxima, na minha opinião, aí quero fazer uma provocação para o senhor, de quase o poder de um rei absolutista francês, porque, veja, a minha opinião é o que faz a lei. O senhor tem medo que isso descambe para esse lado? L'état sournois é até observação de afirmação do Luís XIV, chamado Rei Sol. Na verdade, é o que tem acontecido, não é? Quer dizer, a partir da interpretação individual de cada ministro, nós estamos vendo a força das decisões de cada ministro em aplicação no país, em prisões, em definições de encaminhamentos, em censura mesmo, etc. O que vale dizer, isto a mim não me dá conforto nenhum. Agora, como eu conheço, com exceção do ministro Cássio, com quem eu nunca tive contato, mas os outros 10 ministros eu os conheço, até tenho livros escritos com 7 deles, já dei palestra, banca de doutoramento com muitos deles, e, enfim, até palestras, conferências, etc. Eu considero idôneos e competentes. E é por essa razão que eu, nesse final de vida, faço apelos constantes para que voltem a ser o que era o Supremo até 2002, pois isso daria uma tranquilidade enorme ao país. Esse risco desse poder crescente, eles vão se auto-otorgando, apesar de eleitos por um homem só e não por 150 milhões de brasileiros, é sempre preocupante e traz insegurança jurídica. A minha esperança é que, mais cedo ou mais tarde, eles vão percebendo que isso traz insegurança e que, enfim, volta a ser o Supremo a mais respeitada instituição da República até 2002. Competência tem, idoneidade tem. O problema é querer. Isso, terminamos com a citação, então. O Estado sou eu, disse Rei XIV, Luís XIV, conforme o professor Ives Ganda Martins nos lembrou. Professor, muito obrigado pela atenção e pelo carinho aqui com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Um grande abraço a todos. Até qualquer dia desse.
Até a próxima. Agora 5:02. Escola já estourou aqui, temos que ir embora, né? Temos que ir embora, daqui a pouco tem Rick Notícias na TV às 7h20 da noite, Mike. É isso, se você quiser rever essa entrevista, é só entrar lá no nosso canal no YouTube, Jovem Pan Grupo Rick, vai estar lá, inclusive, ela separadinha para você reassistir e até compartilhar, se assim quiser. Eu volto segunda-feira, 7 em ponto, no Jornal da Manhã Paraná, aqui na Rede Jovem Pan. Até lá, tchau. Tchau. Você ouviu RN Opinião na Jovem Pan News.